Boa noite, pessoal. Vamos lá iniciar uma live aqui no nosso canal, nosso perfil, né? Desde já eu peço desculpa a vocês pelo atraso. Tive alguns imprevistos no meu trabalho e também alguns de ordem pessoal. Mas estamos iniciando, essa live vai ficar gravada e disponível para vocês assistirem e também para quem vinha adquirir o material que eu estou lançando hoje. Vai ficar disponível tanto essa live quanto as duas aulas que eu vou vir a realizar também essa semana. E desde já sejam bem-vindas aí, Luciane, Paula e todas as famílias que estão entrando. Desde já eu peço desculpa pelo horário, né? Teve alguns imprevistos, aí eu não pude iniciar um pouco mais cedo. Mas essa live é para apresentar esse material que eu estou lançando. Mostrar a vocês, né, um pouco como ele é por dentro, porque às vezes sempre as famílias perguntam, tem uma amostra? Ou como é esse material? Posso ver? Não sei o que. Aí essa live já é mostrando como é o material e como vocês podem utilizar ele ou utilizar o que tem nesse material para trabalhar tanto a questão do planeta Terra em si, quanto também os diversos assuntos relacionados ao planeta Terra, a questão das camadas internas, das camadas externas, das camadas da atmosfera, da biosfera, da hidrosfera, e também tem várias outras coisas que eu vou mostrar a vocês ao longo dessa live, que vocês vão estar se norteando assim, poxa, posso utilizar nisso, naquilo e por aí vai. Tem diversos assuntos de ciência que vão poder ser trabalhados através dessa apostila, tanto diretamente quanto também indiretamente. E também tem várias recomendações de materiais para vocês estarem se aprofundando ainda mais nesse assunto e nos assuntos relacionados. Enfim, desde já sejam bem-vindos e bem-vindas. Qualquer dúvida, comentário, pergunta que vocês tiverem, podem jogar aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Preferencialmente, vocês jogam as perguntas de vocês aqui num balãozinho que tem aqui embaixo do lado direito. Tem um balãozinho e tem uma interrogação. Aí vocês colocam as perguntas aí nesse balãozinho, porque fica e ao longo de toda a live eu posso responder, comentar, enfim. Melhor ajudar vocês. E o porquê desse material? Faz tempo já que eu venho lançando diversos materiais, né, sobre diferentes assuntos, a Lua, o DNA e vários outros, e continuarei a lançar vários outros materiais gratuitos também, especialmente materiais direcionados a um assunto específico, porque às vezes eu noto que muitas famílias têm essa necessidade de ensinar e educar seus filhos sobre um assunto específico que atende a uma demanda específica de um momento, de uma curiosidade dos seus filhos, de um momento que você está ensinando e está usando algum outro tipo de material, e às vezes aquele material deixou escapar um determinado assunto. E mesmo nos meus materiais, vai ter materiais mais profundos, como é o caso desse, que vai se direcionar a um grande assunto, e vai ter materiais mais específicos que vão estar um complementando o outro. Então, por exemplo, esse material sobre o planeta Terra, eu não abordei muito a questão da nossa Lua, porque já tem um material que eu fiz sobre a nossa Lua. Então, o que vocês quiserem saber sobre a Lua ou quiserem se aprofundar na questão da Lua, tem esse meu material, que inclusive eu vou colocar disponível juntamente para quando vocês comprarem essa apostila, baixarem junto também esse material. Então, basicamente, esse é o porquê, né, ou algum dos porquês desse material. É justamente trazer um conteúdo, um grande assunto para as famílias educadoras poderem estar abordando com seus filhos e estar ensinando a eles sobre os mais diferentes subtemas ou pequenos temas, né, dentro desse grande tema que é o planeta Terra. E é importante tratar sobre isso por diferentes motivos. Hoje em dia a gente vê uma preocupação exacerbada, ou mesmo quase que de nível de idolatria mesmo com a questão do meio ambiente, a ponto que o meio ambiente é mais sagrado que a vida humana, e é necessário a gente entender e ver o meio ambiente, ver a criação, ver o mundo que Deus nos deu, da maneira que Deus criou e da maneira que Deus quer que a gente enxergue o mundo. Não como destruidores, claro, não como pessoas que vão destruir o meio ambiente, vão sair exterminando, como infelizmente ocorre há séculos, desde que o homem existe no mundo, desde que
todas as coisas foram criadas por Deus e pecamos contra o Senhor. Mas de uma maneira benéfica, de uma maneira benevolente, de uma maneira sábia. Então, ao longo do tempo, a gente vê que diferentes ideias e concepções sobre o mundo existiram. Por exemplo, se não me engano, os gregos tratavam o planeta Terra como uma deidade ou uma divindade, como um deus. E muitas pessoas ainda hoje, nos nossos dias, pensam um pouco dessa forma, espiritualizam o planeta Terra um pouco dessa forma. Só que o planeta Terra não é Deus, a Lua não é Deus, os astros celestes não são deuses. Quando a gente estuda a palavra de Deus e também quando a gente estuda a ciência, fica claro que essas coisas são obras de Deus, são coisas criadas por Deus. Mas o nosso planeta, ele não é uma entidade viva e muito menos sequer uma entidade divina. A nossa Lua não é uma entidade viva e nem uma deidade, nem uma divindade. Então a gente tem que enxergar o mundo como de fato ele é. E a Bíblia nos chama a enxergar o mundo como criação do Senhor, como dádiva e presente do Senhor para as nossas vidas. Então, através desse material, vai ter uma parte de conteúdo bíblico, uma parte direcionada a essa questão bíblica e teológica e criacionista também. Então, vocês vão estar podendo trabalhar a visão científica, a visão bíblica, teológica e filosófica e também várias outras implicações, né, através desse material que vocês podem vir a trabalhar de acordo com a curiosidade e o interesse dos filhos de vocês. E também futuramente eu vou estar lançando outros materiais complementares, se aprofundando em alguns temas específicos desse material e também de acordo com o feedback de vocês, posso estar atualizando e melhorando esse material. E claro que não vai ter nenhum custo para quem adquiri-lo, né? Se eu atualizar, ampliar, acrescentar algo, tudinho, não vai ter nenhum custo a mais para quem já adquiriu. Enfim, então eu gostaria de mostrar a vocês o material. Não sei se vocês vão estar conseguindo visualizar aí. Qualquer coisa, estão conseguindo me ouvir, estão visualizando bem. A live está travando, está normal. Me digam aí para quem está me acompanhando agora, a Maiara, a Jéssica. Então vamos lá. Basicamente essa daqui é a capa da apostila e o título é Do Senhor é a Terra e tudo que nela há. É um material de estudo sobre o planeta Terra, né? E se baseia especialmente no Salmo 24, que fala que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Aí ele prossegue, né? O salmista falando, já partindo desse ponto criacional, já partindo desse entendimento que o Senhor Deus, que é o único Senhor e o único Deus, é o Criador de todas as coisas, inclusive do nosso planeta, e não somente do nosso planeta, mas de tudo o que há nesse planeta e de tudo o que há no universo também. Então, todo assunto que a gente vai estudar, nossos filhos vão estudar, vão aprender sobre o planeta Terra, eles vão ficar fascinados com muitas coisas, as auroras boreais, os trovões, os rios, oceanos, os animais marinhos, aquáticos, aéreos e por aí vai. Cabe salientar e entender que tudo isso foi criado por Deus. Então, a premissa básica desse material é que a Terra e tudo que nela há, bem como no universo, foi criado e planejado por Deus. Aí aqui eu já apresento o versículo do Salmo 24, verso 1 e 2, né? No qual se baseia toda a minha ideia em compor, em fazer esse material para vocês. Aqui tem um índice também dos assuntos de maneira geral, né? Que vai ser tratado ao longo dessa apostila. E a gente vai entrando aqui nos assuntos com uma figura de ilustração ou alguma imagem. Alguns exercícios de fixação aqui que vocês podem estar se utilizando para fixar o conteúdo na mente dos filhos de vocês, para estar revisando alguns conteúdos. Claro que aqui vocês podem formular outras perguntas também, porque cada assunto desse acaba rendendo várias e várias perguntas que vocês podem fazer e os filhos de vocês estarem respondendo. Inclusive, não se prendam somente a esses exercícios de fixação.
Vocês podem, por exemplo, os filhos de vocês lerem a respeito, verem os outros materiais, além da apostila que eu recomendo aqui também, como livros e filmes, ou artigos em blogs e em sites também, para estar se aprofundando e fazendo apresentações escritas, criando maquetes, fazendo uma redação, um texto escrito mesmo, descrevendo alguma coisa do planeta Terra ou apresentando para vocês o que eles entenderam. Isso tudo vai ajudar vocês no trabalho de educar os filhos de vocês, de ensinar ciência a eles, né? E, inclusive, vai treiná-los para o futuro. Porque, por exemplo, se os filhos de vocês vierem entrar numa faculdade, numa universidade, não vai ser ter somente trabalhos de responder pergunta ou de múltiplas escolhas. Vai ter trabalho de pesquisa, vai ter trabalho de apresentação de seminário ou apresentação oral, vai ter trabalho de fazer redações ou monografias ou TCCs, teses, dissertações e por aí vai. Ou seja, vai haver muito um trabalho de pesquisa, escrita, revisão, apresentação e por aí vai. Então, com tudo isso, vocês já vão treinando os filhos de vocês, né? Para o futuro deles. Quer seja especificamente na área de ciência, quer seja em outras áreas também. Aí, como vocês podem ver aí, né? Tem os diversos assuntos, tem alguns esquemas também. Muitos desses esquemas, no final da apostila, tem disponível numa folha que vocês podem imprimir, plastificar, para tanto estarem ensinando sobre esse tema em um dado momento, quanto também estarem revisando ou mesmo reforçando a memorização dos filhos de vocês ao longo de uma semana, de um mês de estudo, de um semestre de estudo, enfim. Outra parte de exercício de fixação. Curiosidades sobre o nosso planeta, né? Várias curiosidades aqui. Cada curiosidade dessa vocês podem até mesmo se aprofundar ainda mais, de maneira a virar outros assuntos para estudarem, outros assuntos para pesquisarem e por aí vai. Por exemplo, na apostila, eu abordo a questão da atmosfera do nosso planeta, e a atmosfera do nosso planeta é única. E demonstra, né, que foi projetada, demonstra que foi feita por um Deus, por um Criador. Não é algo que surgiu do acaso, não é algo que simplesmente evoluiu e surgiu do nada, sem propósito algum, sem função alguma, sem antevidência alguma. A atmosfera do nosso planeta, ela demonstra antevidência, ou seja, ela demonstra que quem criou o planeta Terra se anteviu ou criou a atmosfera de uma maneira a prevenir possíveis problemas futuros. Por exemplo, é o caso dos asteroides, né? Dos cometas, meteoros, meteoritos, meteoroides e por aí vai. Ou seja, grandes pedaços de rocha que caem do espaço, né? Sobre nossas cabeças. Então, temos aí a atmosfera, né? E que já rende um longo período de estudo, por diversos dias ou semanas, e também até mesmo pesquisa. Por exemplo, se for comparar a atmosfera do nosso planeta com a atmosfera de Marte, vocês vão ver que a atmosfera de Marte é totalmente diferente da atmosfera do nosso planeta. Aí aqui nessa parte já entra o que a Bíblia diz sobre o nosso planeta, né? Como eu disse inicialmente na live, muitos povos e culturas têm uma ideia errônea sobre o nosso planeta, e mesmo hoje em dia, muitos dos que se dizem ambientalistas, eles não têm uma preocupação que nós como cristãos devemos e deveríamos ter, de mordomia, de entendermos e vermos o mundo como criação do Senhor, e de vermos a nós e entendermos a nós como a Bíblia diz, como o próprio Senhor diz através de sua palavra, que somos corregentes da criação do Senhor. Ele criou a terra e nos entregou para sermos bons mordomos, ou seja, cuidarmos de algo que não é nosso, mas que pertence a Deus, foi criado por Deus e deve ser usado, usufruído e desfrutado para a glória dele.
Então, vocês vão poder abordar diversos aspectos sobre o estudo do planeta Terra através da ótica teológica, através da ótica filosófica, científica, enfim. Vão ter realmente acesso a um material que vai abençoar vocês de diversas formas. Boa noite! Só me esqueci o teu nome, mas boa noite a todos e todas que estão chegando aí agora. Deus abençoe vocês. Aí aqui tem algumas reflexões bíblicas, tem aqui o tema, né, dessa reflexão, a referência bíblica e uma pequena reflexão, que claro, vocês podem se aprofundar ainda mais na referência bíblica, nessa reflexão e por aí vai. Tem um texto aqui também do Ministério Respostas em Gênesis, mostrando que a Terra foi formada por um propósito, para um propósito. O principal propósito que todas as coisas foram criadas, entendemos que tudo foi criado por Deus, para Deus e por meio de Deus. E tudo existe para a glória dele. Esse é o principal propósito da criação do nosso planeta e de tudo mais, inclusive de nós mesmos, né? Aí aqui tem umas recomendações e uns de recursos para aprofundamento de filmes. Inclusive eu já fiz um review tanto escrito quanto em vídeo lá no meu canal no YouTube, por exemplo, sobre o filme O Núcleo. E futuramente vou estar fazendo review sobre outros filmes, séries, livros, para estar recomendando para vocês, né? Tudo isso ajuda principalmente no intuito da educação domiciliar, na educação dos nossos filhos. Seja quem pratica o ensino domiciliar ou para quem pratica o after school. Mas também, por exemplo, assistir um filme, como os aqui sugeridos, né, nessa parte da apostila, propicia também momentos de comunhão em família, de lazer e descanso em família, um momento de descanso para as crianças e às vezes para vocês mães também, que são, na maioria das vezes são super atarefadas aí, né? Enquanto o filho está lá assistindo um filme, eles estão aprendendo sobre um assunto, estão descansando, estão tendo aquele momento de lazer. Às vezes vai ser o momento de você se divertir e assistir com ele, ou adiantar outras coisas também do dia a dia da casa, da família e por aí vai. Então tem as recomendações aqui de filmes, né, que vocês podem assistir juntos. Tem também as recomendações de livros. Júlio Verne é a recomendação por excelência para mim, no que se refere não somente ao estudo do planeta Terra, mas à ficção científica em si, especialmente para a leitura com nossos filhos e nossa família, né? Para quem não sabe, Júlio Verne é considerado um dos pais da ficção científica e também ele foi cristão, ele foi católico e nas obras dele ele transmite um pouco da fé dele. Por exemplo, no livro da Terra à Lua, por diversas vezes ele cita o criacionismo bíblico e ele inclusive cita Adão e Eva, faz algumas referências à Bíblia, né? Nesse livro aqui da Terra à Lua, como vocês podem ver. E eu estou lendo esse daqui, A Volta ao Mundo em 80 Dias. O da Terra à Lua, eu fiz a leitura, fiz uma live a respeito, fiz 2 materiais, um material de estudo sobre a Lua e um workbook também para vocês estarem trabalhando essa temática da Lua, né, do nosso satélite natural. Então, tanto esse material gratuito, quanto essa live aqui, quanto essa apostila, vocês vão estar podendo mergulhar com os filhos de vocês num assunto de uma maneira bem profunda e bem rica. Realmente vai render não somente um mês de estudo, mas eu acredito que uns 3 meses de estudo vocês vão poder ter, realmente. E fora que se vocês forem ler cada um desses livros de Júlio Verne, vai ter assunto para manga para conversar, para ensinar, para fixar o conteúdo, né, na mente dos filhos de vocês. Viagem ao Centro da Terra, ó, excelente para trabalhar a questão das camadas internas do planeta Terra. Volta ao Mundo em 80 Dias, excelente para trabalhar as camadas externas do planeta Terra, a atmosfera, a geografia física, a geografia sociocultural. Da Terra à Lua, excelente para tratar a questão das viagens espaciais e do nosso satélite natural.
20.000 léguas submarinas, excelente para trabalhar as questões envolvendo os oceanos e mares do nosso planeta, né? Até porque o planeta Terra tem outros 2 nomes também, mundo ou planeta azul, né? Justamente por fazer referência à questão que o nosso planeta é mais coberto por água do que por terra seca. Aí tem outras referências de livros aqui também de Júlio Verne, de Arthur Conan Doyle e do criador do Jurassic Park, né? Tem alguns pôsteres, esquemas, banners, desenhos para vocês, os filhos de vocês colorirem também. Os esquemas aqui que vocês podem imprimir. Eu sugiro que vocês plastifiquem esses esquemas, até para estarem revisando com os filhos de vocês os conteúdos, né? No que se refere ao planeta Terra. Aí aqui é o ciclo da água. Esses esquemas aqui, ó, os filhos de vocês vendo e vocês vendo, ó, facilmente se memoriza e facilmente se aprende. Aí aqui, ó, um esquema sobre as placas tectônicas do planeta Terra. Aí aqui já tem a versão colorida que eu passei e tem essa versão preta e branca. Enquanto eles pintam aqui, vocês podem ler um livro de Júlio Verne, pode estar ouvindo algum podcast, algum vídeo a respeito de algum assunto mais específico ou mesmo sobre isso. Enfim, vocês podem aproveitar esse tipo de material de diversas formas, né? Outro sobre as placas tectônicas, outro material para colorir sobre os continentes do nosso planeta, né? Algumas paisagens do planeta Terra também para colorir. Alguns países, aqui isso daqui é um labirinto, onde tem uma setinha de entrada e uma de saída. Vocês podem estar utilizando com os filhos de vocês como um passatempo mesmo. Por exemplo, imprime essa parte da apostila enquanto está num consultório médico esperando a pediatra, ou está numa fila de alguma coisa, esperando um avião, sei lá, um barco, enfim, numa rodoviária. Aí vocês podem utilizar isso para estar passando o tempo dos filhos de vocês aí, ó. Aí tem de alguns países aqui. De alguns países e de alguns continentes. Voltando ao planeta Terra, de maneira geral. E aqui, nessa parte, são alguns pôsteres que vocês podem estar imprimindo, de maneira a colocar num quadro, seja no quarto dos filhos de vocês, na sala, na cozinha, preferencialmente na sala ou nos quartos, né? Ou na entrada da casa. Essa questão de pôster, da mesma forma que existem quadros, né? Por exemplo, aqui na minha casa a gente tem 2 quadros principais, por assim dizer, que um dos quadros é justamente relembrando e servindo como memorial da data em que eu me casei com minha esposa, né, em que demos início oficial à nossa família, ao nosso casamento. Aí tem o meu nome e o dela, tem a data de casamento. Depois eu posso até tirar uma foto e postar nos stories para vocês verem. E tem as impressões digitais das muitas e diversas testemunhas e convidados e participantes desse momento tão importante para a gente, né? E o outro é relembrando um momento especial para minha esposa, que foi um momento em que ela é de compor muitas canções, assim, hinos, e ela resolveu colocar a boca para fora, né? Ou dar o ar da sua graça, da sua voz, e trazer essas composições juntamente com outras amigas. E a ideia de fazer banners é justamente a gente relembrar
assuntos que a gente está estudando, estudou, e também incentivando e despertando nos nossos filhos o deslumbramento ou maravilhamento com a ciência, com a criação de Deus, com como as coisas que Deus criou o revelam, o exaltam. Por exemplo, um banner como esse aí, um pôster como esse, você imprime isso, plastifica, coloca num quadro, numa moldura e coloca na sua sala, no quarto dos seus filhos, enfim. Toda vez que ele vai ver isso, você pode ver isso também, vai se lembrar, né, que você vive num mundo criado por Deus. E vai pensar, poxa, o universo é tão grande e eu moro num lugar tão pequenininho, mas esse lugar tão pequenininho é tão maravilhoso e tão incrível. Seja lá fora no espaço sideral, seja aqui no planeta Terra, tudo glorifica a Deus. E como disse o salmista, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, né? Então, tem algumas imagens aqui que vocês podem imprimir, usar como um pôster, como um quadro. Ainda que não coloquem numa moldura, por exemplo, vocês plastificam e fixam ele na sala ou no quarto. Ou usa mesmo para ilustrar alguma aula. E por fim, diversas referências que eu usei aqui na produção desse material, referência, créditos, fontes, para vocês se aprofundarem. Tem vídeos aqui de alguns canais no YouTube, tem blogs, tem diversas fontes mesmo que vocês podem estar se aprofundando aqui e lendo com os filhos de vocês e mergulhando mais ainda nesse assunto, né? Então, para quem está chegando agora, né, basicamente é esse o material. Essa semana eu vou estar liberando, logo após o final dessa live, o link para vocês comprarem esse material. Mas essa semana também eu vou estar realizando a aula bônus, sobre o que a Bíblia e a ciência diz sobre o nosso planeta Terra. E vou estar dando uma data para vocês dessa aula bônus, e essa aula bônus vai ficar disponível somente para quem adquirir essa apostila. Aí vocês vão poder assistir a aula com os filhos de vocês, ou vocês mesmos assistirem, enfim. E também uma aula aberta, como eu havia prometido esses dias enquanto estudava e me debruçava em preparar esse material, né? Vai ser uma aula aberta e vai ser uma live e uma aula aberta, né? Sobre o que a Bíblia e a ciência diz sobre a Terra plana. Infelizmente mesmo, muitas pessoas acreditam nessa teoria que é absurda, que originalmente, de certa forma, surgiu como uma interpretação errônea e herética do texto bíblico, ao ver, né, alguns textos e interpretar ou querer fazer ciência a partir de alguns textos assim isolados, ou seja, fazer péssima teologia e péssima ciência com alguns textos bíblicos. Como diz uma frase que eu sempre aprendi, né, e sempre ouço vez ou outra: texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Então, a teoria da Terra plana, ela pega textos fora de contexto e vira um pretexto para uma heresia, e não somente uma heresia, mas uma teoria anticientífica, uma teoria contrária à ciência. E nessa aula eu vou estar falando sobre o que é a teoria da Terra plana, as origens dela, o perigo que ela é, né, porque ela é falsa também, tanto à luz do que a Bíblia diz, quanto à luz do que a ciência diz. Tá me aprofundando um pouco nisso e me debruçando um pouco nisso, né, porque é um assunto importante. E, inclusive aqui, pessoal, aproveitando, na apostila tem uma parte também que eu abordo essa questão do formato da Terra, qual o formato do planeta Terra. Aí, como vocês podem ver, tem uma imagem aqui, uma imagem da Terra plana, né, segundo a cabeça de muita gente que tem a cabeça plana também, achatada. A Terra aqui, como a gente vê em diversas fotos e ilustrações aí, totalmente esférica. E a Terra como de fato ela é, como é o formato real dela, né? Que é um formato geóide, em que basicamente a gente, quando vai ver a Terra, nossa, a Terra é assim, é mais feia do que uma laranja. Na verdade é porque o nosso planeta não somente tem a parte da Terra seca, mas também dos mares e oceanos, né? E tudo isso tem toda uma explicação científica,
porque, por exemplo, do espaço a gente vê ela toda redondinha, mas se a gente for ver as partes secas, fazer uma visão 3D, né, das partes secas, a gente vai ver ela toda nesse formato como se fosse uma laranja ou uma fruta amassada, enfim. Enfim. Aí, como vocês podem ver, é uma apostila aí com bastante assunto, questões, bem ilustrado também, com esquemas, com material de colorir para vocês imprimir aí, tá trabalhando os assuntos com os filhos de vocês. As sugestões de livros, de filmes também, filmes para assistirem em família, livros para vocês praticarem a leitura em voz alta, ou seja, vocês têm todo um leque de recursos para estar educando e ensinando aos filhos de vocês a amarem ao Senhor e verem que todas as coisas criadas por Deus o glorificam e o revelam. Então, essa semana eu estou anunciando aí a data que eu vou estar liberando a aula para quem quiser assistir ao vivo e também a live ou a aula aberta sobre a Terra plana. A aula bônus vai ficar disponível somente para quem adquiriu essa apostila e a aula aberta vai ficar disponível no meu perfil e no meu canal, que é justamente a aula sobre a questão da Terra plana. Então, desde já, eu gostaria de agradecer a quem nos acompanhou até aqui. O link para aquisição, né, adquirir esse material vai estar sendo disponibilizado já, tanto no meu perfil quanto nos stories aqui e no destaque também sobre astronomia. E, enfim, é somente R$19,90, é um valor, acredito que é acessível aí para todo mundo. E, enfim, qualquer dúvida vocês podem mandar aí na caixinha de perguntas. Também conto com o feedback de quem adquirir, né, do que achou sobre o material, críticas, sugestões, enfim, o que achou de maneira geral, então, seja positivo, seja negativo, para me ajudar a melhorar ainda mais o trabalho que eu tenho realizado aqui com vocês. E no demais, pessoal, que Deus abençoe a vida e a família de vocês. E até a próxima live, que se Deus quiser vai estar saindo essa semana, né?